Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a importância da interpretação de texto. Durante esse processo dessa aula, eu gostaria de refletir junto com vocês o que é a interpretação de texto, o que é a compreensão de texto e como podemos elaborar essas aulas no ensino fundamental. Eu não vou me deter a uma determinada série do ensino fundamental, mas eu vou tentar explanar, tentar refletir com vocês o todo, como nós podemos, o que é e como nós podemos trabalhar em cada etapa do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Então, convido vocês a, junto comigo, refletirmos um pouquinho sobre essa fase tão importante, esse item tão importante da educação e da sociedade como um todo, que é a interpretação de texto. Nós já falamos sobre leitura de mundo, nós já falamos sobre o quão importante é a leitura. Nas nossas aulas anteriores, conversamos muito sobre essa necessidade que temos de incentivar e estimular as crianças a ler, o quão prazeroso isso pode e deve ser, e hoje eu proponho essa aula sobre a interpretação de texto e tentar refletir e debater com vocês um pouquinho de como trabalhar e passar para vocês um pouquinho da minha experiência ao longo de 30 anos como professora de ensino fundamental. Então, convido vocês a fazer essa reflexão comigo. Estágio supervisionado de ensino fundamental, estágio híbrido de extensão, pedagogia, segunda licenciatura. Eu faço pela Uninter. Osana Darzanfaco Tomanik, 2020. A interpretação de textos. Quando eu falo de textos aqui, é justamente no plural. Os textos de mundo, o texto do cotidiano, os textos lidos, os textos ouvidos, a interpretação, tá? Ler, compreender, interpretar são algumas das tarefas mais importantes para bons resultados em todas as atividades do cotidiano ao longo da vida. E isso nós começamos a formalizar no ensino fundamental. Claro que tem todo aquele trabalho que nós já conversamos, já debatemos sobre a importância de iniciar isso logo nos primeiros meses de vida, mas é agora no ensino fundamental que nós vamos formalizar essa leitura, essa compreensão e essa interpretação de texto, e que é fundamental para todas as atividades do nosso dia a dia. Com o hábito de ler e com a bagagem acumulada com a leitura ao longo do tempo, a criança aprende a interpretar o que lê, além de desenvolver o senso crítico. Então, é através da leitura, é através da contação de história, é através de assistir um filme com atenção e dialogar sobre o mesmo, de pensar, de refletir, de fazer esse desenvolvimento do senso crítico, que desde a tenridade ele deve ser trabalhado e agora formalizado a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Como que eu vou formalizar? Então, todas as leituras que eu fizer, todas as orientações que eu der, é a partir desse desenvolvimento do senso crítico da criança. Porém, devemos lembrar, como já vimos em aulas anteriores, que a leitura e a interpretação de texto inicia-se muito antes, ainda nos primeiros meses, e se relaciona com a leitura do mundo. O Paulo Freire sempre nos alertando sobre essa questão, sobre esse quesito. A leitura, a interpretação não é só de texto, é de mundo. E quando a gente fala de mundo, é da vivência, de tudo o que nos cerca. É ler, é observar, é compreender
interpretar e dar a nossa opinião, fazer o nosso senso crítico, certo? Muito importante isso, gente. Mas qual é a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Há uma diferença sutil, porém importantíssima. O que é a compreensão de texto? A compreensão de texto diz respeito a uma análise objetiva do conteúdo. Então, eu interpreto, desculpe-me, eu compreendo o que o texto quis dizer. Então, eu deixei um bilhete, saí, volto às 9. Então, isso é uma compreensão. Eu decodifiquei uma mensagem, eu compreendi, certo? Então, em geral, questões sobre compreensão textual apresentam expressões como: de acordo com o escritor, o autor, o texto informa que, o autor expressa que, o texto diz que, na concepção do autor, o texto sugere que. Então, são questões objetivas. Eu consigo simplesmente decodificar o que está escrito. Saí, volto às 9. Por favor, não esqueça o pão. Lembre-se de colocar o lixo fora. Então, são pequenos textos, nesse caso, neste exemplo que eu estou dando, em que eu posso compreender claramente o que eu estou querendo comunicar. Então, a compreensão é desculpe-me, a compreensão tem a ver com o entendimento. Eu entendi o código, eu entendi a mensagem, certo? Então, eu li, eu fui capaz de decodificar e eu compreendi, eu entendi a mensagem que me foi passada. Pode ser de um texto escrito, pode ser de um texto oral, pode ser simplesmente de uma mensagem não verbal, como uma placa de trânsito ou um sinal de silêncio. Enfim, eu fiz a compreensão, eu decodifiquei a mensagem, certo? Então, de acordo com o escritor, eu compreendi qual é a mensagem que ele quis passar. O texto informa que é uma coisa objetiva. O texto informa que eu volto às 9 horas. O autor expressa que não esqueça o pão. Então, está expressando uma necessidade, está fazendo um pedido. O texto diz que o horário e a necessidade que eu estou transmitindo, na concepção do autor, ou seja, na mensagem que o autor quis passar, eu compreendi que ele volta às 9 horas, ele está me pedindo para que eu não esqueça o pão, enfim, e por aí vai. O texto sugere que eu volto às 9 horas, é uma sugestão, é um pedido, é uma comunicação de uma mensagem. Uma boa interpretação de texto é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso, elaboramos algumas dicas preciosas para auxiliar na interpretação de texto. Então, primeiro eu devo compreendê-lo. Eu decodifiquei, eu recebi uma mensagem, eu decodifiquei, eu compreendi e a mensagem obteve o seu intuito, que é a comunicação de algo, tá? A interpretação de texto, ela vai um pouco além. Ela vai nas entrelinhas. Cada texto existe um subtexto, existe uma submensagem que eu tenho que interpretar o que realmente o autor quis dizer com isso. Então, vamos prosseguir um pouquinho mais e continuar nesse assunto. A interpretação de texto diz respeito ao que o leitor pode concluir sobre o texto, tá? Nem sempre ele é uma coisa clara. Eu vou concluindo à medida que eu vou compreendendo. É ligado às ideias mencionadas no conteúdo. Em alguns casos, o processo de interpretação exige do leitor um conhecimento prévio do assunto abordado,
como também considerações sobre o tema. Então, quando eu compreendo, eu simplesmente decodifico. Vamos pegar como exemplo a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu vou trabalhar com crianças do primeiro ano. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho. Uma menina que mora com a mãe, a vovó mora longe, a mãe pede para a menina que leve os doces para a vovó, mas que tenha cuidado e não vá pelo caminho da floresta, porque lá tem um lobo. Então, essa é a história, certo? Parte da história. Então, eu compreendi que a mãe fez um pedido à menina e deu uma orientação a ela, certo? O que eu vou interpretar? Né? Então, a partir daí, eu vou elaborar toda uma série de análises que eu tenho que ter um conhecimento prévio do assunto. Ou seja, por que a floresta é perigosa? Por que a mãe pede para a menina e não ela mesma leva os doces? Por que a menina tem que ir à casa da vovó levar os doces? Né? Então, são determinados conhecimentos que eu tenho que ter anteriormente. Então, eu tenho que conhecer o que é uma família, a mãe, a menina, a vovó, o perigo da floresta. Por que a floresta é perigosa? Por que ela não quer que a filha vá pela floresta? Então, há todo um conhecimento. Por que ela se chama Chapeuzinho Vermelho? Porque era uma menina que sempre usava um capuz vermelho. Isso é dito logo no início do texto, logo no início da história. Então, voltando, retomando um pouquinho aqui. A interpretação de texto diz respeito ao que o leitor pode concluir sobre o texto. Então, eu vou ter uma conclusão no final do texto. Para eu ter essa conclusão, eu tenho uma ligação de ideias mencionadas no conteúdo. Eu tenho que ter esse conhecimento. As ideias têm que se ligar, há que haver coesão. É essa coesão que eu tenho que começar a trabalhar desde cedo com os meus alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que eu vou fazer com que eles observem essa coesão e que eles também tenham essa coesão quando chegar a vez deles próprios escreverem seus textos. Em alguns casos, o processo de interpretação exige do leitor um conhecimento prévio do assunto. Então, o conhecimento desse texto, meus alunos devem conhecer a estrutura de uma família, o pedido da mãe para a menina e a menina deve atender ao pedido da mãe, levando os doces para a vovó. A orientação da mãe para a menina que ela não vá pela floresta porque é perigoso. Então, tudo isso são conhecimentos prévios do assunto abordado e também algumas considerações sobre o tema. Então, eu vou considerando qual é o tema, toda essa estrutura que a gente já mencionou, ou seja, o ir à casa da avó, o auxiliar a mãe, né? E essa o pedido, a orientação que a mãe deu, enfim, retomando tudo isso, ok? Então, nós devemos sempre trabalhar esses elementos textuais para que os nossos alunos, além da leitura, além da interpretação, também venham a ter um desenvolvimento na sua própria escrita. E o que é a interpretação de texto? Se nós vimos que a compreensão é a decodificação, o entendimento da mensagem, o que vem a ser a interpretação do texto? Em perguntas de interpretação de texto, são geralmente utilizadas expressões como conclui-se do texto que. Então vejam bem, conclui-se quer dizer, eu compreendi o texto, eu compreendi a mensagem, eu decodifiquei, essa mensagem foi compreendida por mim, né, pelo leitor, e a partir disso eu pude concluir, eu pude formar a minha ideia a respeito do objetivo dessa mensagem. O texto permite entender, então eu só posso ter a interpretação se eu tive o entendimento do texto. Conclui-se que, então eu pude concluir, eu pude chegar a uma ideia final, eu pude entender o desfecho da mensagem. A partir do texto, permite-se deduzir que, ou seja,
quando eu chegar no final da história da Chapeuzinho Vermelho, eu consigo concluir, eu consigo entender, eu consigo deduzir que a menina, por desobediência, acaba causando vários transtornos familiares, certo? Então, ela desobedeceu a mãe, ela foi pelo caminho da floresta, ela encontra o lobo acaba indo até a casa da vovó, enfim, todo aquele desfecho que a gente já conhece. Pode ser concluído que a orientação não foi acatada. A menina não acatou a orientação da mãe, não foi obedecida, certo? Então, o que esse desfecho nos dá, que por não ter seguido as orientações, os resultados foram frustrantes. Então, há que se levar a toda essa conclusão. Então, para isso eu tive que fazer uma leitura, buscar elementos que eu já conhecia, compreendi, decodifiquei e, a partir de tudo isso, eu consegui concluir a ideia central e final do texto. Não saber interpretar corretamente um texto pode gerar inúmeros problemas, afetando não só o desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento pessoal. Aqui vai desde o simples dia a dia de coisas, situações corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, até confusões maiores que podem acontecer em nosso trabalho, mesmo com nossa família. Quantas vezes, pela má interpretação das palavras, pela má colocação das palavras, acaba se gerando confusão, acaba se gerando brigas, desculpem, e às vezes até mesmo um dano irreparável. Então, saber interpretar corretamente um texto pode gerar inúmeros problemas. Voltando à história da Chapeuzinho Vermelho, se a menina tivesse compreendido, interpretado e concluído a orientação que a mãe lhe deu, não vá pelo caminho da floresta, poderíamos ter evitado muitas situações desagradáveis que ocorrem durante a história. E justamente o objetivo da história é esse, que devemos seguir as orientações dos mais velhos, tomar cuidado, precauções, etc, etc. O mundo moderno cobra de nós inúmeras competências. Nós temos que ser multitarefas e queremos que os nossos pequenos também sejam multitarefas. Porém, cuidado, gente, vamos por partes. Então, dentre essas competências que nos são cobradas hoje em dia, uma delas, e talvez a mais importante, seja a proficiência na língua. O que isso quer dizer? Nós temos que ter total domínio do nosso idioma. Nós temos que falar e escrever, e, enfim, nos comunicar de maneira muito clara, de maneira que a pessoa que receba a nossa mensagem decodifique a nossa mensagem da maneira correta e que entenda a mensagem que nós estamos passando e faça a interpretação da mesma de modo que o resultado seja satisfatório. Isso serve para tudo. Eu estou falando no modo bem amplo, mas vamos traduzir para o dia a dia uma coisa bastante simples. Eu dou uma orientação para minha família de que o almoço hoje vai sair mais tarde porque eu tenho determinados afazeres a serem cumpridos antes e eu não vou poder servir o almoço no horário de costume. Então eu tenho que ser clara, avisar a todos para que não haja confusão. Ou no meu trabalho, eu tenho que ser clara com os meus alunos, com a minha coordenadora, para que não haja conflitos de informações. Então, se eu vou dar uma orientação para o meu aluno, eu tenho que ser específica. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto e depois nós vamos circular todas as palavras que comecem com a letra A. Então, eu vou colocar o exemplo da letra A na lousa, eu vou mostrar como eu quero que circule ou como deve ser circulado as palavras que se iniciam com a letra A e
ter a certeza de que todos compreenderam essa orientação que eu dei. Isso tem que ser feito de maneira clara, pronunciando corretamente as palavras, usando o plural de maneira adequada, usando a formação gramatical de maneira correta, para que eu tenha proficiência, para que ele possa compreender. Se eu não tenho proficiência, se eu falo de maneira truncada, se eu dou informações confusas, eu não estou sendo proficiente na minha língua. E sem essa proficiência, eu não consigo fazer-me entender. E isso não se refere apenas a uma boa comunicação verbal, mas também a capacidade de entender aquilo que está sendo lido. Não é só na hora de eu me comunicar, é na hora de eu receber essa comunicação, eu também tenho que ter a proficiência. Por quê? Eu tenho que compreender, primeiro, decodificar, compreender, entender o que está sendo dado de orientação, de mensagem, e aí eu interpretar e agir corretamente. Então, é um mecanismo que tem que ser bastante trabalhado. Aí, se a gente for ver no dia a dia, a gente encontra inúmeras situações de pequenos problemas e de grandes problemas por falta dessa proficiência. Eu me lembro há um tempo atrás, quando os bancos começaram a modificar o sistema de caixa eletrônico, era um sábado de manhã e eu estava com bastante pressa e a pessoa que estava na minha frente não conseguia, porque ela não tinha paciência de ler a orientação que estava na tela inicial do computador, da máquina, e agia de maneira errônea. Aí algumas pessoas começaram a ficar incomodadas, tal, e uma senhora foi e ajudou essa pessoa que estava à minha frente a ler o que estava escrito, né? Que era simplesmente a mudança na ordem das letras e dos números que havia na tela para se poder realizar a operação. Era uma coisa boba, né? Um outro fato que me ocorreu agora era de uma mãe que deixou um bilhete para o filho na secretaria da escola, onde ela apenas dizia saia às 12, o horário de saída era às 12h30, mas não explicava mais nada. Então gerou uma série de confusões, o menino acabou ficando extremamente preocupado, nervoso, ansioso, e por falta de uma comunicação correta. E por aí vão inúmeros exemplos, né? Poderíamos ficar aqui até altas horas só dando exemplos de falta de proficiência na língua, tanto para receber a comunicação como para passar a comunicação. A interpretação de texto é algo que começa a ser estudado ainda na infância e abrange justamente as situações cotidianas verbais e não verbais. Então, desde o primeiro ano, a gente trabalhar muito texto verbal e não verbal, placas, charges, tirinhas, história em quadrinhos. Eu gostava muito do Gibi da Mônica, que a última página eram sempre 3 tirinhas na vertical, 3 ou 4, e elas não tinham nenhuma palavra. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, eu adorava, porque você tinha que entender somente através da imagem, da expressão dos personagens, o que estava acontecendo. E normalmente era uma situação engraçada, né? Então, é trabalhar todos esses tipos de textos, verbais e não verbais, situações, desde do primeiro ano. Lógico que educação infantil também já se trabalha nisso, mas é que agora, com o ensino fundamental, nós vamos começar a formalizar essa interpretação de texto. Então, no primeiro ano, quando eles ainda não escrevem, fazer com que eles compreendam e interpretem os textos, mesmo os não verbais. Eu gostava muito de trabalhar com aquelas caretinhas que significavam as emoções, como estou hoje. Eu estou feliz, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou bravo, eu estou irritado. E trabalhar essa questão para que ele também interprete
as suas emoções e possa interpretar através da mesma as orientações, os textos, tá? Fazer com que eles deem recados verbais, né? Em casa, na escola. Um outro recurso que eu gostava muito de utilizar com os meus alunos menores era pedir para que eles dessem pequenos recados para outras professoras, para a secretaria, para o pessoal administrativo, levassem pequenos bilhetes e às vezes os ajudava a escrever esses pequenos bilhetes, obrigado, por favor, a que horas podemos ir à biblioteca, enfim, pequenas orientações para que eles entendessem, decodificassem, entendessem, interpretassem e transmitissem essa orientação. É muito importante, desde o primeiro ano, trabalharmos todos esses tipos de textos, de interpretações, de compreensões verbais e não verbais. Na realidade, tal assunto será aplicado durante toda a vida do indivíduo, iniciando-se formalmente no ensino fundamental. Então, isso que nós acabamos de falar. Afinal, num panorama geral, conseguir absorver informações é um requisito para qualquer atividade, sobretudo para uma comunicação transparente. Então, aqui é quase que o fechamento de tudo que nós estávamos falando até agora, né? Estávamos refletindo sobre. A comunicação transparente se dá de que maneira? Eu codifico, envio essa mensagem é decodificada, compreendida, interpretada, e aí a comunicação foi feita. Tá? Não existe comunicação se em algum momento a mensagem for truncada, certo? Se não for bem compreendida, se ela não for interpretada, então não houve comunicação. Então, outra coisa que eu sempre procurei mostrar para os meus alunos é a objetividade da escrita, que nós vamos tratar numa próxima aula. Por que a escrita é importante? Porque a escrita é o registro de um pensamento, de uma ação, de um desejo, de algo que precisa acontecer ou que já aconteceu, e eu vou pegar esse registro e transformar em mensagem. Então, essa mensagem só é concluída, a comunicação só é feita quando eu consigo ler, compreender e interpretar. Aí a comunicação teve o seu objetivo alcançado. Então, isso é importantíssimo. A comunicação deve ser transparente, seja ela verbal, não verbal, escrita ou oral. Algumas dicas para auxiliar na interpretação de texto. Não tenha dúvidas de vocabulário. Então, quando a gente pega um texto, a primeira coisa que nós devemos fazer, e começa aí uma orientação logo no primeiro aninho do ensino fundamental. Quando eu falo primeiro aninho, gente, que eu falo livrinho, é sempre no sentido muito carinhoso, nunca no sentido pejorativo, tá? Eu tenho esse vício de linguagem, de tudo levar para o diminutivo, mas é de uma forma bastante carinhosa. Então, logo no primeiro ano, eu sempre gostei muito da leitura compartilhada, sempre iniciei minhas aulas com leitura compartilhada. Então, eu vou iniciar uma aula no primeiro ano e vou fazer uma leitura compartilhada. Vou escolher um texto, um livro, que esteja no momento em que os meus alunos tenham demonstrado interesse sobre aquele assunto, e então eu vou fazer uma leitura compartilhada. O primeiro momento dessa leitura, eu vou ler o texto, lógico que sempre com uma entonação muito boa, sempre com um quê de dramaticidade na voz, né, para fazer o encantamento. Então, terminada a leitura compartilhada, há aquelas perguntas clássicas: gostaram, não gostaram, sobre o que fala? E uma coisa que eu sempre procurava pedir para os meus alunos e começava o objetivo da coisa. Quais as palavras que lhe foram novas? Tinha alguma palavra que você não entendeu? Você deixou de entender alguma coisa porque tinha alguma palavra que não te permitiu entender? Então,
vem daí a não dúvida do vocabulário. Se você não entende o vocabulário, você não vai conseguir decodificar. Se você não conseguir decodificar, não há compreensão. Se não há compreensão, não há interpretação. Portanto, não houve comunicação nenhuma, tá? Então, vou fazer leitura, vou começar a fazer leitura individual com os meus alunos. Então, a leitura é silenciosa, um texto novo. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Marquem, circulem, grifem, anotem as palavras que vocês não conhecem, que vocês não sabem o significado. Isso serve do primeiro ano até o curso de pós-doutorado. Quando eu não conheço uma palavra, eu tenho que saber o significado da mesma. Lembra que numa das aulas anteriores eu comentei que para ser um bom leitor é preciso ser humilde. Então aqui é uma prova de humildade literária. Eu não conheço a palavra, eu vou procurar saber o seu significado. Pergunte. Deixem as crianças perguntarem à vontade. Uma coisa que sempre me incomodou muito foi tolher a pergunta da criança. Né? Você tolher a curiosidade de alguém estar perguntando, vamos procurar juntos se você não sabe a resposta. Né? Ou vamos indicar o caminho, olha, você não compreendeu isso? Ok, então vamos procurar junto. Você sabe procurar no dicionário? Enfim, se a criança é maior, vamos consultar um dicionário. Compreenda cada palavra do texto. Isso é de suma importância para que haja a decodificação, a compreensão e a interpretação. E depois a conclusão final, né? Que só pode ocorrer se essas etapas foram vencidas. Então, é muito importante, desde o primeiro ano, que a criança leia e entenda cada palavra que ela está lendo. Muitas vezes, quando eles começam a iniciar a alfabetização no primeiro ano, algumas palavras eles reconhecem algumas letras e eles já acham que sabem o que está escrito. Então, eles fazem aquela leitura rápida de adivinha. Então, eles adivinham o que está escrito e nem sempre dá certo. Então, é importante que se reconheça palavra por palavra. Domínio da língua. Eu tenho que ter esse domínio de começo de frase, meio de frase, final de frase, o começo do texto, meio do texto, final do texto, entender essa coesão, entender esse domínio todo que eu tenho. Então, eu tenho que dominar a minha língua para poder compreender. Tá? Aí, não tem uma questão de o português erudito, de uma norma culta, mas absoluta, mas eu tenho que compreender pelo menos as regras básicas. Por isso, a leitura vai me desenvolver e eu vou desenvolver através da leitura. Quanto mais você lê, mais você entende. Você aumenta a proficiência da sua leitura, do seu idioma. Faça a leitura de gêneros diferentes. Nós já tratamos isso em outras aulas também. Quanto mais eu leio e mais diferentes gêneros de leitura eu consigo acompanhar, mais eu vou ter facilidade de leitura. E nesses diferentes gêneros entram também os não verbais, tá? As tirinhas, as charges. Eu gostava de trabalhar muito com os meus alunos menores. Cada dia um tipo de leitura compartilhada diferente, um tipo de leitura individual diferente. Às vezes, entre eles mesmos, eu distribuía diferentes tipos de leituras, às vezes com o mesmo tema, e aí surgia na roda de conversa, na roda de leitura, a participação. Um mesmo tema apresentado de gêneros e autores diferentes. Desculpe, é muito enriquecedor. Né? Você abre esse debate, você abre esse painel de diferentes textos de diferentes autores sobre o mesmo tema. Então, eles também começam a perceber, e aí entra a leitura de mundo de Paulo Freire novamente, eles começam a perceber que
sobre o mesmo assunto, eu posso ter diferentes visões, eu posso ter diferentes interpretações e eu posso ter a mesma compreensão a partir dessa diferente forma de enxergar, tá? Então, o diferente não é ruim, o diferente é apenas diferente. Faça a releitura do texto quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes a gente pega um texto banal e lê primeira, segunda, terceira frase, quando chega no segundo parágrafo, você não lembra o que você leu. Falta de atenção, falta de foco, falta de motivação, às vezes preocupação com outras coisas. Com a criança a mesma coisa. Então, vamos ler, vamos reler, e não vamos reler de uma maneira chata. Vamos reler para descobrir novas possibilidades, para descobrir novas palavras, para descobrir novas coisas. Então, mesmo com os pequenos, eu gostava de trabalhar um mesmo tempo, um mesmo texto, às vezes durante uma semana, 15 dias, enquanto estivesse durando aquele encantamento, enquanto tivesse ainda uma motivação e uma liga, eu estava trabalhando o mesmo texto, porque a cada vez que nós relíamos, a cada vez que nós fazíamos uma marcação, um comentário, surgia uma novidade e compreendíamos de maneira diferente. Quantas vezes no meio de uma turminha, todo mundo tendo uma mesma visão, de repente surge um com uma visão diferente que nos abre a mente, nos abre a luz para uma nova interpretação. Então, faça a releitura do texto quantas vezes forem necessárias, até que você domine-o totalmente, que você saiba cada vírgula, cada estrutura, realmente o que significa. As releituras podem confirmar ou rejeitar aquelas hipóteses que você já cria na primeira leitura do texto. Então, ou você vai confirmando que aquilo que você entendeu realmente é o correto, ou você vai mudando de ideia, que também não tem problema nenhum. Eu sempre gostei de deixar isso para os alunos muito claro. Você começa a ler um texto, você acha que é sobre uma determinada coisa que você entendeu. Quando você lê a segunda vez, você já vê uma nova nuance. Aquilo que nós falamos anteriormente. E isso você consegue como? Com a prática. Então, vamos ajudá-los a praticar desde o primeiro momento em que eles começam a ter acesso à leitura do texto. Portanto, retome a leitura desde o começo para assimilar novamente o assunto. Repita isso até que você se sinta apto a explicar com suas próprias palavras o que o texto apresenta. Claro que tem crianças e crianças, pessoas e pessoas. Tem pessoas que com uma única leitura do texto é capaz de pegar todas as suas nuances e fazer essa releitura própria, essa reescrita. Mas quanto mais você treinar isso, melhor. E existem pessoas que leem o texto 10, 12, 15 vezes e ainda assim não conseguem chegar a uma explicação, a uma síntese do texto. Tudo bem, vamos treinar mais, vamos colocar mais, vamos dialogar sobre leituras, trocar ideias, trocar informações. Gente, eu acho que uma das coisas mais prazerosas e que mais desenvolve a capacidade de interpretação de texto nas crianças é a roda de leitura e a roda de conversa. Então, ele aprende a ouvir, ele aprende a se colocar no grupo, ele consegue transmitir a sua ideia, ele consegue ouvir a ideia do outro. Alguns têm as ideias parecidas, outros têm ideias opostas. Isso não é nem ruim, nem bom, é apenas diferente. E isso é enriquecedor. Já pensou como se falava antigamente, se todo mundo gostar do amarelo, coitadinho do azul? Então, essa troca, esse ser diferente é muito enriquecedor. E sempre com os alunos, com os filhos, com os educandos de modo em geral, trocar ideias, dialogar sobre leituras. Tá? Então, e leitura de mundo. Ai, que dia lindo. Nossa, como essa árvore tá bonita. Olha o que você acha. E vamos. E com os menores, mais ainda. Né? Então,
Você está trabalhando um texto no primeiro ano, você viu que aquele texto tem referência a coisas que você tem no seu cotidiano, vamos explorar sempre, sempre, sempre mais e mais. Desculpem novamente. Faça interpretações de outras leituras de mundo. Imagens, situações, músicas, objetos, pinturas, filmes, propagandas, enfim, tudo o que for possível. Aqui eu vou começar a entrar num assunto que eu vou abordar depois na nossa próxima aula, que é sobre escrita. Junto com essas rodas de conversa, com essas rodas de leitura, tem 2 trabalhos que eu gostei muito de desenvolver ao longo dos anos com os meus alunos, que era um relato de leitura, então um caderninho onde eles anotavam o livro que eles estavam lendo, que eles tinham lido, o que mais tinha chamado a atenção, os personagens. É um pequeno início, uma semeadura para o fichamento que nós vamos precisar fazer tantas vezes na vida, ao longo do nosso caminho acadêmico, e às vezes profissional também. Mas essa anotação de leituras é sempre muito interessante. Quando a criança ainda não domina totalmente o manejo da escrita e da leitura espontânea, da leitura individual, ela pode fazer esses registros através de imagens, através de desenhos, através de colagens, enfim, é sempre importante registrar aquela sua ideia, tá? E um outro mecanismo que eu gosto de trabalhar, e trabalhava com os pequenos e com os adolescentes do ensino fundamental 2 e no ensino médio, é o caderninho de relatos, aonde ele vai escrever dia a dia, não a rotina do dia dele, mas o emocional dele, a situação dele emocional perante as situações do mundo, do dia a dia, da sua rotina. Mas não aquela rotina, acordei às 7 da manhã, tomei leite, fui para a escola. Não. É como eu me senti ao acordar de manhã, o como eu me senti ao ir à escola, como foi, quem me trouxe com os menores, como foi isso. Então, no início, começar esse tipo de leitura de mundo e de registro de mundo através de desenhos. E depois passamos para a escrita, que vai ser a nossa próxima aula. Identificar ideias principais. Relacionar ideias e as situações presentes no texto com a realidade. Isso para interpretação e para possíveis registros também, né, gente? Explicar o conteúdo do texto, tirando conclusões pessoais sobre as ideias apresentadas pelo autor. Vocês podem criar um horário para conversarem sobre o que foi lido. Contudo, não force nada. É preciso que seja espontâneo. Às vezes preparando um bolo, num café da manhã, num almoço, ou mesmo durante um intervalo comercial na televisão, entre um filme e outro, tá? Então, é um momento espontâneo. Então, você vai, você está lendo um livro? Que ótimo, sobre o que fala? Qual é o personagem? Você está gostando? E mesmo assistindo a televisão com as crianças, com os adolescentes, nossa, essa propaganda que interessante, nossa, eu gostei dessa música, o que você acha? Você conhece? Qual a sua opinião sobre... Sempre, gente, dialogando e que seja de uma maneira leve, espontânea. A proposta é fazer com que a criança se exponha e se expresse tranquilamente. Por isso aquele registro anterior que eu havia falado, com os desenhos, né, com palavras-chave e oralmente. O exercício mental será proveitoso. Uma outra coisa que eu gostava muito quando os meus filhos eram pequenos, quando nós estávamos indo para a escola, eu gostava de ir fazendo a narrativa do caminho e pedindo para que eles também fizessem. Então nós íamos fazendo marcações, fazendo narrações, conversando, fazendo paralelos do livrinho que eles estavam lendo com a situação daquele momento, com uma árvore, com um cachorrinho que estava na rua, enfim, são inúmeras as possibilidades.
Outra estratégia interessante é perguntar o nome dos personagens. Ah, você está lendo um livro? Como é que chama o personagem? Ah, o que ele faz? Né? E aí você puxa para as características também. Onde se passa a história? Como que é esse ambiente? Vai também puxando por esse lado. O que acontece? O que foi mais chocante? O que te chamou a atenção? O que você está gostando? O que você não está gostando? Porque às vezes ele está lendo um livro, mais um determinado personagem a gente não gosta, ou uma determinada situação que aconteceu também não. Então, e isso eu volto a repetir, gente, não é só para o livro, é para a leitura de mundo. Isso serve para filmes, para propagandas comerciais, para vinhetas de canais de televisão, de YouTube, enfim, para tudo. Dessa forma, o pequeno trabalhará sua mente sem que perceba, induzindo-o ao conhecimento e à criatividade. Ensinar a criança a criar uma história baseada no que foi lido também é uma ideia que pode ajudá-la muito nesse hábito de leitura e interpretação. Mas para que tal medida dê certo, será preciso que vocês também entrem na brincadeira. Então, se eu vou brincar de criar uma cena para a história, imitar um personagem, cantar uma música do filme, fazer a mímica de um determinado personagem do livro, do filme, sei lá o quê, eu também devo fazer para ficar uma coisa engraçada. Aquelas brincadeiras de mímicas, né, para você descobrir o título do filme, o título do livro, o personagem do filme, o personagem do livro, são riquíssimas. Ajuda demais a interpretar e a fazer com que as outras crianças e os outros adultos que possivelmente estejam presentes também enriqueçam. Vale ressaltar que quando o pequeno encontra apoio, a possibilidade de tal auxílio ficar mais divertido é enorme. Mesmo com os alunos, os professores também devem entrar nessa brincadeira, né? Brincar de rolar, brincar de interpretar, brincar de cantar, fazer parte. Né? Então, eu acho que quando você é parte do grupo, o grupo fica mais coeso. Com as crianças, um exercício que funciona muito é pedir que elas recontem a história. Elas adoram. Você conta, deixa eu contar. Recontem a história. Desenhe, de novo, estou falando lá do registro. Desenhe, faça um novo final. Adoro fazer isso. Criar novos finais para a história. Novos finais para o Patinho Feio, novos finais para a Bela Adormecida, novos finais para a Branca de Neve. O que você acha que aconteceu depois? Vamos mudar isso? Vamos fazer de uma outra maneira? Dramatize uma parte da história, ou uma história inteira. Vamos brincar de fazer um teatro. Estamos em tempos de isolamento social, né, gente? Olha que brincadeira gostosa para fazer com a família. Imite um personagem. Qual a parte que você gostou mais? Qual a que você gostou menos? O que você mudaria? Então, são pequenos exercícios, pequenas estratégias que vão ajudar os pequenos logo no primeiro ano, que é onde começa a formalizar a interpretação de texto, a desenvolver essa leitura de mundo, essa leitura de texto, essa interpretação e compreensão. E vai auxiliar demais na hora da escrita. E, por último, não menos importante, mas que eu acho fundamental, é sempre, sempre, sempre dialogar. Sem diálogo, não há crescimento. Sem diálogo, não há envolvimento e não há troca. Né? Então, sempre dialogar com a criança, sempre procurando entrar no seu universo e fazer com que ele possa expandir. Ok? É isso, pessoal. É um assunto prazerosíssimo, mas ele é um assunto bastante longo, bastante denso. Nós temos muito o que falar. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando. É extremamente encantador você ir descobrindo essa questão da interpretação de texto com as crianças. Depois, quando eles chegam já no terceiro, quarto, quinto ano, que eles já dominam essa técnica
E uma vez que essa técnica esteja dominada, ela só tende a avançar. Então, proponho mais uma vez que vocês me procurem. Estou com os canais abertos, mídia social, à vontade, para que possamos fazer essa reflexão, para que possamos trocar ideias, dar sugestões. Numa das próximas aulas eu vou propor algumas sugestões simples, mas que pode ajudá-los a desenvolver essa questão da interpretação de texto. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com vocês e vocês com a paciência de estarem me ouvindo e refletindo junto comigo, ok? Um forte abraço e até a próxima.